Gente, aqui no Festival de Cinema de Gramado, eu vou conversar com o cineasta José Alvarenga Júnior, que lançou um filme chamado 10 Segundos para Vencer. Ele vai contar um pouquinho da história do filme pra gente. Eu assisti ontem, plateia lotada, e foi emocionante. Muito obrigada, viu, Zé? Olha, é um prazer estar aqui. O Éder Joffre é um filme difícil, é um filme que esperou 11 anos para sair, porque é um orçamento caro, é uma história que envolve época, porque o Éder Joffre teve seu período áureo entre os anos final dos 50, 60 e 70. Então a gente tem que reconstruir toda essa época. E tinha coisa que era uma dificuldade enorme de você reproduzir as lutas dos anos 60, né? Então a gente teve que se planejar durante muito tempo para poder chegar nesse resultado. O ator, o Daniel de Oliveira, ele passou 9 meses ensaiando, lutando boxe, quase como um semi-profissional, para poder chegar nesse nível de desempenho. E grande parte do filme é feita em computação gráfica, pela O2, né? Porque todos aqueles estádios onde as lutas acontecem não existem mais. Então foi um filme que a gente teve que ter a paciência para ele poder ser realizado. Eu tive uma espera menor, eu entrei nos últimos 3 anos antes do filme ser pronto. Mas a turma que já estava lá, o Tomás Estravos, roteirista, o Chico Abré, que foi um dos coprodutores, Tambellini, essa turma já está cavando o Éder há muito tempo. Então é lindo ontem numa exibição, quando depois de 11 anos a gente consegue ver o sorriso do público e o olhar do público com uma espera tão longa, né? E assim, eu conversando com você antes da gente gravar, é uma relação muito afetiva, é uma relação de pai para filho, né, que o Osmar Prado tem com o personagem dele, com o do Daniel de Oliveira. E assim, a gente se toca muito, porque é uma história de um brasileiro, de uma conquista muito grande que ele teve, mas também tem uma história muito afetiva, né, da crença, da fé do pai no talento do filho, né? É um filme que tem muita dureza, porque o treinamento de um boxer é muito difícil, naquela época então era mais difícil. Hoje também mesmo nas lutas do UFC, os treinamentos são muito pesados, para as pessoas chegarem preparadas para aquele embate, aquele combate ali. E, desculpa, e o pai do Éder tinha um treinamento muito próprio. Ele amarrava o braço do filho para poder treinar a outra mão, ele enrolava o filho em sacos plásticos para ele poder suar e perder peso, ele não podia comer nada. É espartano. Você imagina, o Éder na época era um menino de 25 anos, um cara jovem, já começando com uma carreira internacional, reconhecido, e não poder viver a vida, porque ele tinha que seguir aquela rigidez do treinamento. Então esse é um lado do filme que é importante para você entender a dificuldade que é chegar onde o Éder chegou. Mas, por outro lado, o que é interessante é que tudo isso é feito com amor. Aquele pai que é severo, que é disciplinador, que é exigente, ele é muito amoroso também. Tem momentos que você percebe que é um filme sobre disciplina, sobre as dificuldades da vida, da superação, mas um filme de amor. E essa mistura é muito difícil de você fazer assim, né? Porque podia ficar um filme amargo, um filme duro, e você no final fala, pô, esses caras lutaram e mereceram onde chegaram porque fizeram com ternura, né? Lindo, eu queria falar uma coisa, Zé. Eu estou perguntando isso sempre para os diretores e atores que eu entrevisto. A gente falou do filme, mas eu queria também falar da questão profissional. Eu também trabalho como atriz e tenho vários colegas atores e a gente sempre fica assim naquela inquietação, se perguntando, se questionando sobre as coisas do nosso ofício. E eu queria saber como é o teu processo, particularmente o teu processo de direção de atores. Existe algum processo? Como é que funciona, assim, na tua experiência? Olha, eu sou um apaixonado por atores. Eu fiz teatro, estudei teatro lá atrás na minha preparação, junto com a faculdade, para poder entender o que era um ator. Eu sempre fui apaixonado, então assim, olhar um ator, para mim, é uma bênção. Agora, eu me preparei também para procurar extrair de cada ator e saber em que momento o ator está no encaixe do personagem. Isso é muito importante, porque atores são pessoas diferentes, são singulares, uns mais malucos, outros menos malucos, uns mais racionais, outros menos racionais. E eu acho que esse jogo é um jogo muito individual, assim, né? Um jogo de confiança, estrita confiança, porque eu preciso que aquele ator me entregue o que a narrativa quer, né? Para ela ser efetiva, ser eficiente. E o ator precisa ter essa confiabilidade no diretor de saber que aquele caminho é um caminho correto, porque um ator, ele pode ter um olhar de um filme, né, ou de uma série, o que for, mas ele se detém muito no instante, o ator vive muito o instante. Ele pode preparar o passado, o futuro, a backstory do personagem, mas ele precisa do instante. E o diretor é uma pessoa que naturalmente trabalha num espaço mais largo de tempo. Eu, quando me envolvo num filme, eu estou desde o primeiro minuto da história até a última, destravando aquele tempo, absorvendo aquele tempo. E essa é a minha função, oferecer esse tempo ao ator, porque no cinema, não sei se as pessoas sabem, a gente não filma em ordem cronológica, Isso é um privilégio.
Então, muitas vezes, é uma relação de mãe com filho, e você começa com a cena em que a mãe morreu. Né? E aquele ator não teve uma convivência. Claro, teve uma preparação de elenco, muitos conviveram antes para tentar entender os tons, mas aquele ator não viveu a carga máxima, que é uma equipe em volta, alimentando aquele ambiente. E o diretor tem que dar para ele uma história que ele não viveu ainda, porque ele não filmou ainda. Né? Isso faz parte do nosso trabalho. Quando a gente trabalha com grandes atores, isso é um pouco mais facilitado. Né? Quando o ator tem uma experiência. Porque tem atores também, acho que é uma outra questão, que são diretores. Assim. Tem atores que têm um olhar enorme para o que eles estão fazendo. Naturalmente, esses atores acabam virando diretores depois de um tempo. Assim, às vezes meus colegas vão fazer teste, eu estou perguntando tudo que a gente conversa, tá? É para a gente poder fechar, porque daqui a pouco você tem a coletiva. Aí ele chegou assim para mim, Fabiola, cara, eu não fui bem nesse teste, eu esqueci o texto, eu errei, eu não sei o que, foi horrível. E eu respondo assim, gente, olha, diretor tira leite de pedra. Se ele vê alguma coisa ali e que vê que dá para dar o gás no termo nordestino, ele tem como puxar você. Isso procede. Você já viu o teste que você disse, cara, ele está nervoso, mas eu vou pegar e vai dar tudo certo. O tempo todo, mas nem é uma posição exatamente de controle do diretor. A gente, quando está buscando um personagem, a gente está cheio de dúvidas também, né? E o ator traz esse personagem para a gente. Às vezes, num teste, uma dúvida que você tinha, qual era o caráter daquele personagem, qual era o detalhe que falta para aquele personagem existir, ter contundência, o ator traz. Né? É num gesto, até numa insegurança. Eu fiz uma série, Supermax, há um tempo atrás, e que um dos atores ganhou o papel principal, ele fez os primeiros 3 testes, assim, mas muito ruins. Muito... Não dá para contar, não, né? Dá para contar. Não, posso até... Não dá, porque é chato. É chato, Né? E é muito ruim, e é fogo, no teste é ruim. E é isso, acho que ele percebeu no meu olho, né, no meu olhar, que eu já tinha desistido dele. E aí ele veio e falou, deixa eu fazer uma última coisa. E ele foi e tirou a roupa, ele ficou de cueca, né? Porque o personagem é um personagem que tinha uma demência, ficando demente. E aí ele fez de cueca e fez uma interpretação absolutamente diferente do que a gente tinha imaginado, visceral, dando tudo dele, buscando coisas que estavam além de um teste, uma segurança, um medo de um teste. E olha, ali ele ganhou um papel. Quando ele acabou a interpretação, estávamos ele e todos nós emocionados. Então, assim, eu acho que, primeiro teste, você tem atenção, é natural. Eu já fiz teste também quando eu me metia como ator. E não é fácil, né? Agora, o nosso trabalho como diretor não é exatamente ver a capacidade do ator total, é descobrir, às vezes, naquele ator, uma ponta de um personagem que ainda está por nascer. E para fechar, qual é o conselho que você daria para esses jovens que querem seguir esse caminho do cinema na direção, pela tua experiência? Olha, é um caminho dificílimo, né? Eu acho que hoje tem até algumas vantagens. Por que eu digo hoje? Quando eu comecei, eu tenho 57 anos, sou apaixonado por cinema desde 13. Né? Eu já fazia meus filminhos na turma com 13 anos. Mas naquela época era muito mais caro, né? Porque para fazer um Super 8, você tinha que comprar o Super 8 que era caro, tinha revelado, tudo importado. Então, fazer um filminho, mesmo um curta-metragem para a turma, aos 14, 15 anos, era uma espera. Eu gastava minha mesada, eu gastava um presente de Natal. Então, hoje em dia, e depois isso vai piorando. Você vai fazer em 16mm, na época, 35mm, vai ficando tudo muito caro. Então, você fazer, sei lá, um curta a cada 2 anos com a galera mesmo. E eu acho que hoje, com a tecnologia digital, com o celular, uma boa vontade, um desejo enorme de se expressar, você faz um curta. Né? Isso eu acho que é importante, não é? Talvez não seja um curta com a capacidade de passar numa tela grande, 10 metros, mas é um curta para passar em algum lugar. E esse desejo e essas experiências diárias no filmar, encontrar uma linguagem, entender a dificuldade de compor um tempo, de compor um espaço, isso é que faz um diretor. O diretor é feito a longo prazo. Agora, o que faz o artista é o desejo. O que faz o artista é o desejo. Essa foi para fechar a entrevista, Zé. Muito obrigada pela tua disponibilidade. E assim, a gente espera continuar cada vez mais assistindo teus trabalhos e você emocionando com as suas obras. Ok, muito obrigado e assistam 10 segundos para vencer. 10 segundos para você e principalmente na primeira semana, gente, por favor, né? Que tem essa coisa. Para deixar a sala cheia. Tchau, gente. Até mais.